Quero que você abra então a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós começamos hoje pela manhã uma série aqui em Tiago, falando sobre sabedoria. E eu quero hoje ler com você Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 27. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16, de 16 a 27. Que diz assim: Não vos enganeis, meus irmãos, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou seja, feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se nós formos utilizar esse texto hoje de uma maneira negativa, todos nós poderíamos agora nos levantar e ir embora para a nossa casa. É isso que o texto está falando. Ser ouvinte e não praticante significa você ler, você dar as costas e ir embora. Ele usa até um exemplo interessante de um homem de uma pessoa que se vê no espelho, vê como ela está e vai embora para o seu compromisso. Acredito que todos nós fizemos isso hoje antes de sair de casa. Nos olhamos no espelho, está tudo ok, beleza, e vou em frente. A palavra, a nossa relação com a palavra, ela não é assim. Ela é uma relação diferente. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, porque isso tem tudo a ver com a palavra. E a pergunta é: você crê, você acredita que o que vem de Deus é bom para você? Sim? Ok, beleza. Mas você concorda que nem tudo que vem de Deus a gente acolhe no nosso coração? Lamentavelmente, não é? Por exemplo, esse não é um problema aqui da nossa igreja, mas eu já ouvi dizer que os irmãos no Afeganistão experimentam muito isso. Ansiedade. Aqui ninguém é ansioso, eu sei disso, mas no Afeganistão eu já ouvi dizer que as pessoas são um pouco ansiosas. Jesus disse: não andeis ansiosos, está na palavra. Mas será que a gente vive? Por exemplo, mansidão, o texto fala aqui sobre isso. Será que nós sempre somos mansos? Outro dia eu deixei as coisas em cima da pia, Rafael
Ouvi. Outro dia eu saí de casa de manhã cedo, atrasado para um compromisso, não arrumei a cama, gente. Quando minha esposa chegou em casa, ela falou: André, senta no sofá. Eu, igual uma criança, 8 anos de idade, sentei no sofá e ouvi um largo sermão. André, não pode. Tá, a nossa casa, a gente tem que cuidar da nossa casa, tal, e tudo mais. E eu ali, ó, você tá certa. Quer dizer, no início eu fiquei chateado, né? Mas depois eu falei, não, você tá certa, você me desculpa. É isso aí. Nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Entendendo que aquilo que Deus apresenta na palavra é bom para nós. E a gente precisa aplicar isso à nossa vida. Entenda uma coisa, existem coisas que para mim são fáceis e que para você são difíceis. Existem coisas que para você é muito fácil, mas para mim é difícil. E nós temos a bênção de, numa conversa, nesse espaço de comunhão, aprendermos uns com os outros. Igreja é isso. O texto ele começa dizendo que Tiago, ele fala aqui sobre sabedoria, sobre como que a gente pode ter uma sabedoria que vem do alto. E hoje pela manhã, a gente leu aqui um texto onde o Senhor, que é um texto que antecede a esse, onde Tiago fala assim, olha, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Deus não coloca empecilho nenhum para isso, Deus dá. E isso é uma questão lógica. É igual um filho pequeno, um bebê que chora querendo comida, e a mãe vai fazer o quê? Vai dar comida. E eu fico imaginando Deus olhando para mim, para você, diante de uma situação onde a gente precisa escolher corretamente, onde a gente precisa executar algo corretamente. Deus quer que a gente, usando um português bem claro, Deus deseja que eu e você quebremos a cara? Não. Deus, ele sempre nos dará sabedoria para que possamos viver a vida que ele quer que vivamos. Mas nem sempre nós pedimos ao Senhor por sabedoria. Nem sempre nós buscamos beber dessa fonte da onde nasce toda a sabedoria, que é Deus. E aí, eu preciso que você entenda algo que o texto apresenta aqui para nós. Nessa nossa caminhada da vida, nós sempre teremos 2 caminhos, um caminho bom e um caminho mau. Se eu almejo a sabedoria que vem de Deus, eu trilharei num caminho bom, no caminho que Ele tem para mim. Mas se eu não ouço o que Deus me ensina ou me fala, eu serei guiado pelas inclinações do meu coração. E aí entenda, porque essa palavra tentação, existem 3 fontes de tentação, que são muito conhecidas. Primeiro, Jesus, ele foi tentado, não foi? Você se lembra desse texto lá em Mateus capítulo 4? Quem tentou Jesus? O diabo. O diabo, ele nos tenta. Ele está ao derredor como um leão que ruge querendo nos devorar. O diabo, ele nos convida a fazermos coisas ruins. Mas existe uma segunda fonte de tentação, que é o mundo. O sistema onde nós estamos envolvidos e inseridos, onde existe uma regra de vida em que nós estamos ali inseridos e que a gente simplesmente faz porque está todo mundo fazendo. É uma verdade que atua no inconsciente coletivo. Hoje você vê tantas coisas, tantas pessoas fazem coisas ruins e elas não se deixam, elas não se questionam, elas simplesmente fazem. Por quê? Porque o mundo, ele nos convida a uma caminhada longe de Deus também.
O mundo nos tenta. Mas existe uma terceira fonte de tentação, que é o nosso coração. Provérbios diz que o coração do homem é enganoso. E quantas vezes nós nos deixamos levar pelas inclinações do nosso coração? O seu coração, ele te tenta. Minha irmã, você passa às vezes no shopping, final do mês, o cartão já está ali sufocado. Você vê aquela promoção e você fala assim, compra ou não compro, compra ou não compro. Ah, mas se eu comprar, eu não vou conseguir parar. Vou comprar, não quero nem saber. Eu mereço. Aí você começa, né? Eu mereço, porque eu faço muita coisa. Sabe? E você cai naquela tentação. O nosso coração, ele nos engana, ele nos burla. E a gente precisa entender que o que vem de bom para a nossa vida, todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do alto para nós. O que Tiago quer dizer com isso? Tiago está querendo dizer que no mundo só tem coisa ruim? Que o que eu escolho é ruim? Não é isso que ele está querendo dizer. Existem coisas muito boas aqui. Você tem sido alvo do amor e do cuidado de Deus, e Deus tem realizado uma obra na sua vida e no seu coração. Verdadeiramente, nós podemos, porque estamos em Cristo, fazer coisas boas e muito significativas na vida de muitas pessoas, sem dúvida, isso é fato. Mas Tiago, ele está trazendo uma outra perspectiva aqui para nós. Olha o que ele está falando aqui no versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago, ele está falando aqui do engano, da tentação, mas ele está nos chamando a uma verdade. Olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, que desce do Pai para nós. E o nosso Pai, ele não muda, ele não varia. O que Tiago quer dizer com isso? É que Deus é a fonte de sabedoria e dele vem tudo aquilo que nós precisamos. E o que vem de Deus para nós é bom, é perfeito e é agradável. Só que, e aí entenda, o que é bom, perfeito e agradável para nós chega nem sempre no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Enquanto nós vivemos esse hiato, esse tempo de espera, nós podemos descansar no cuidado do nosso Pai. Eu sei que talvez você esteja orando há muito tempo por algo e isso ainda não aconteceu. E o que você vai continuar fazendo? Orando. E esperando no Senhor. E esperei confiantemente no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Chegará um tempo em que as coisas acontecerão. Por quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pega esse final do versículo, porque ele é muito importante para mim e para você. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu preciso fazer uma pergunta que não é retórica, uma pergunta que você tem que aplicar no seu coração. Deus te ama? Não. Não responde no automático, não. Deus te ama? Sim ou não? Eu fiquei com medo agora, hein? Deus te ama? Sim. Deus tem hora que te ama menos e tem hora que te ama mais? O texto fala que nele não existe variação ou sombra de mudança. Deus deixa de te amar? Não. Ou seja,
Eu posso confiar nesse cuidado e nesse amor de Deus pela minha vida. Ok, Senhor, o Senhor ainda não respondeu, o Senhor ainda não abriu as portas, o Senhor ainda não fez, as coisas ainda não aconteceram. Tudo bem. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É isso. Porque o amor dele, por mim, por você, não muda, não há sombra de variação. Nós precisamos descansar nisso. Sabe por quê? Por que a gente peca? Porque a gente se esquece de que o que Deus tem para nós é melhor. Olha, você precisa entender isso verdadeiramente. O que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que o seu coração tem chamado você a fazer. E é por isso que você precisa constantemente clamar ao Senhor. Pai, me dá sabedoria, me mostra, Senhor. Eu preciso conhecer a Ti de uma maneira ainda mais profunda. Por isso, esse texto lembra a mim e a você que o maior presente de Deus para a humanidade foi Ele ter enviado o Seu Filho Jesus. Por que isso é um grande presente para mim e para você? Porque através de Cristo, nós hoje temos livre acesso à presença do Pai. Por meio de Jesus, nós fomos resgatados do nosso próprio coração e hoje podemos viver ligados à videira, em íntima comunhão com Deus, recebendo do nosso Pai a direção, o caminho, a paz, o amor, a alegria. Olha, o nosso coração é enganoso, mas o nosso Pai, Ele quer sempre nos mostrar o amor, a sua bondade, a sua graça, o seu perdão. Em segundo lugar, nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Nós precisamos ter ouvidos atentos. Olha o que diz aqui o versículo 19 em diante. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos, ou seja, deixando para trás toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago está dizendo o seguinte, olha, que a ira humana não produz a justiça de Deus. Isso significa que eu e você precisamos ouvir atentamente a palavra e muitas vezes acolher aquelas críticas duras que muitas vezes chegam até nós, mas que vêm para o nosso crescimento. Nem sempre as pessoas que convivem com você falarão palavras que te agradarão. O processo de crescimento, ele inclui uma poda. Eu me lembro, aqui na frente, na calçada da nossa igreja, a gente tinha uma árvore, nós temos uma árvore. Ela estava pequenininha, antes da pandemia, em janeiro de 2020, a gente fez uma poda nessa árvore. Incrível, a árvore ela deu um salto. Por quê? Ela foi podada e a poda aliviou um peso para que ela pudesse então crescer. Preste atenção. Deus nos poda. Deus usa pessoas ao nosso redor para nos podar, para nos lapidar. Existem pessoas que quando estão num processo de poda, reclamam, se iram. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Eu vou falar isso com muito temor e tremor diante de Deus. Se você, um dia, após um longo tempo nessa igreja, estiver aqui participando dos cultos e você não for confrontado pela palavra, talvez seja a hora de você confrontar o seu pastor. Porque toda pregação fiel da palavra, ela sempre vai nos confrontar.
E nós podemos ser confrontados pela palavra. E nós devemos, e nós precisamos ser confrontados pela palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra, ela nos leva a um crescimento, a um movimento, a uma mudança. Deus, Ele ama o pecador. Deus recebe o pecador, mas Ele nunca deixa o pecador como ele está. E é assim. Quando a gente ouve a palavra nos confronta. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você vier na igreja e você sair daqui parecendo que levou uma surra, fala assim: Senhor, obrigado. Estava precisando ouvir isso mesmo. Que bom que o Senhor falou comigo. Estou precisando mudar. O Senhor abriu os meus olhos. Que bênção. É isso. Porque às vezes a gente quer ouvir aquele sermão água com açúcar, para a gente sair feliz, para a gente sair leve. Mas às vezes a gente não tem que sair leve da igreja. A gente precisa sair confrontado. Ei, olha, você parou de servir, você parou de viver pela fé, você parou de ler a Bíblia, você parou de caminhar pela fé. Por que você parou de frutificar? O que houve com você que você tem ficado para trás? Tem pessoas que são assim, que nos últimos 5 anos já mudaram de igreja mais de 3 vezes. Por quê? Porque foi numa igreja, não gostou. Bateu um vento diferente, não gostei. Fiquei triste. E eu fico pensando, qual é o problema dessa pessoa? Ela não gosta de ser confrontada. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Uma pregação fiel da palavra sempre vai te tirar da zona de conforto. Não há uma vez que eu abra a Bíblia para ler que Deus não me mostre algo que eu preciso fazer, algo que eu preciso mudar, um pecado que há no meu coração. É assim com o crente. Porque a ação do Espírito Santo nos leva a Cristo. A aplicação da palavra ao nosso coração nos leva a Jesus. Por isso, a gente precisa ter ouvidos atentos. Olha, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, eu quero experimentar a justiça de Deus. Aonde eu encontro essa justiça de Deus? O Evangelho me leva à justiça de Deus. Quando eu entendo a verdade do Evangelho, a mensagem do Evangelho, quando eu sou moldado e Cristo é o centro do meu coração, meu irmão e minha irmã, eu experimento essa vida que Deus tem para mim, eu me torno alguém justo aos olhos do Pai. A ira de Deus recaiu sobre Cristo na cruz, e quando eu creio em Jesus, eu entendo que Ele pagou o preço por mim, e eu me torno alguém justo aos olhos de Deus. Preste atenção, vou dizer uma coisa muito séria aqui. Um crente que crê em Jesus, ele não tem problema em ser criticado. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é aos olhos do Pai. Quem é você aos olhos do Pai? Você que crê em Jesus, eu sou filho, eu sou amado. E essa é a minha identidade, eu sou parte da família de Deus, e eu não sou parte da família de Deus, eu não sou amado por Deus porque eu faço coisas boas. Não, senão a salvação seria por obras, e a salvação não é por obras. A salvação ela é por graça, por conta daquilo que Cristo fez na cruz. Então, se eu for criticado, se eu for colocado na parede, ok, faz parte, eu posso até ficar triste, mas eu sei que a verdade a meu respeito, ela jamais mudará porque eu fui criticado. E muitas vezes nós seremos criticados com razão. E nós podemos ouvir as críticas com razão e dizer, depois de ouvi-las, Pai, eu fui criticado, a verdade a meu respeito foi revelada, mas eu sei que o teu amor por mim não muda. Porque no Senhor não há variação ou sombra de mudança. Gente, que bênção é ser crente. Que bênção é ser filho de Deus. Porque a nossa salvação, ela não está em construirmos uma imagem
de pessoas ilibadas, de pessoas, sabe, uau! Não. A gente até cantou sobre isso aqui. Eu posso confessar o meu pecado, eu posso abrir o meu coração. Sabe por quê? Porque a minha justificação não está na imagem que você construiu a meu respeito. A minha justificação está em Cristo. E essa é a mensagem do Evangelho. Ele, na cruz, pagou o preço para que eu me tornasse justo aos olhos do Pai. Ele suportou a dor pelos meus pecados. Ou seja, eu não fiz nada, eu não sou protagonista da minha salvação, eu não tenho que me esforçar, fazer coisas para Deus, pagar um alto preço, dar uma coça, né, em mim. Não, ei, a salvação é obra da graça. Jesus morreu por mim, Jesus pagou o preço, Jesus fez. O que eu preciso? Crer nele. E quando eu creio nele, o que eu me torno? Uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Guarda isso, meu irmão e minha irmã. Você precisa ter um ouvido atento. Você vai ouvir a palavra. Não ouça a palavra e dê as costas. Acolha no seu coração. Se for uma palavra dura, acolha no seu coração. Se for algo que te contrasta, dê um glória a Deus por isso. Senhor, obrigado. Se um dia um irmão na sua igreja te chamar a atenção e falar assim, olha, eu já soube disso, eu já experimentei isso, de ligar para uma pessoa e falar assim, olha, poxa, estou sentindo sua falta. O que é isso? É amor, é cuidado. E a pessoa ficar o quê? Triste. O pastor me ligou porque sentiu. É óbvio, que bom. Nós, quando somos contrastados, nós não precisamos ficar tristes. Mas nós precisamos nos lembrar sempre que eu sou amado, eu sou filho, eu faço parte da família de Deus, eu sou uma nova criatura. Cristo me amou, Cristo me salvou, e Ele me garante isso no Evangelho. Tenha um ouvido atento. E, em último lugar, o texto, ele nos convida, aqui por último, a sermos praticantes da palavra. Olha o que diz o versículo 22 em diante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que olha num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nessa lei persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, ou seja, esse será feliz no que realizar. Preste atenção. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que significa guardar? Guardar para o judeu é algo completamente diferente da nossa cultura. Quando eu falo assim, guarda a Bíblia aí, o que você pensa, né? Deixa eu guardar aqui, então, a Bíblia, tá, botar. Não. Guardar para o judeu tem a ver com acolher. Toma isso agora para você. Isso agora é seu. Isso agora faz parte da sua vida. Jesus está dizendo isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, tomou para a vida, esse é o que me ama. E ele continua, e ele diz assim: aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Entenda uma coisa, quando você guarda a palavra no seu coração, quais são os benefícios disso? A palavra é a palavra de Deus para mim e para você. A palavra, ela traz direção. O Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, fala sobre os efeitos da palavra. Queria deixar aí um desafio para você, né? A gente está falando aqui sobre ser praticante da palavra, um desafio. Essa semana você vai, no mínimo, ler o Salmo 119. E você vai frisar
ali, na sua Bíblia, papelzinho de pão, sabe? Você vai pegar ali, ó, quais são os efeitos de guardar a palavra? Você vai ler. Começa dizendo lá, como poderá guardar o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Quando eu guardo a palavra, quando eu olho para a palavra, o meu coração é alimentado, o meu coração é renovado, porque essa vontade de Deus, ela passa pela minha vida. Sabe o café que você faz todo dia de manhã? A palavra, a sua vida é a água. A palavra é o pozinho do café. Quando você joga água ali, naquele pozinho, a água sai diferente. Vou te dizer uma coisa. Nós lemos a Bíblia, mas quando a gente lê a Bíblia de todo o coração, sabe qual é a impressão que a gente tem? É que a Bíblia nos lê. Você olha e você lê e você fala assim, caramba, isso aqui tem tudo a ver comigo, com o que eu estou passando agora. Parece que a Bíblia te lê. E aí você é chamado por Deus a não ser somente um leitor da palavra, mas alguém que pratica a palavra. Como seria a sua vida, os seus dilemas até aqui, se você tivesse respondido a eles à luz dos ensinamentos da palavra do Senhor? Quanta coisa seria diferente na nossa vida, não é verdade? Nós precisamos praticar a Bíblia, viver a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Você precisa de direção, leia a Bíblia. Você precisa de paz, leia a Bíblia. Você quer conhecer mais a Deus, leia a Bíblia. Porque todas as vezes que você ler a Bíblia, Deus falará com você. E isso é tão lindo e tão profundo, e eu estou terminando. É que às vezes a gente lê o mesmo texto, vezes diferentes, e Deus nos ensina coisas diferentes. Quantas vezes eu li o Salmo 23, e a cada vez que eu lia, Deus falava uma coisa diferente no meu coração. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é inesgotável. Você precisa conhecer a sabedoria de Deus. Você precisa da sabedoria de Deus. Está na hora de você parar de responder os seus dilemas com as suas ferramentas. Você precisa de Deus. Você precisa da sabedoria que Deus tem para você. E você só vai conhecer isso através da palavra dele para você, aplicada no seu coração. Você tem um conselho que eu possa dar hoje para você, você precisa ler mais a Bíblia. Eu vou dar uma dica simples aqui para a gente poder terminar. Muitas vezes a gente quer ler a Bíblia e a gente não lê a Bíblia, mas a gente fala assim, agora eu quero ler a Bíblia. É igual fazer exercício. Você fala assim, você está num sedentarismo, você fala assim, amanhã eu vou andar, vou correr uma maratona. Meu irmão, você não vai conseguir. Então, assim, se você não tem o hábito de leitura da Bíblia, vou te dar uma dica. Amanhã, pega a Bíblia, começa lá por João, lê 5 versículos. Depois que você lê aqueles 5 versículos, você fala, o que isso tem a ver com a minha vida? Pronto. Depois, no outro dia, você lê mais 3, mais 5, mais 10 versículos. Lê textos pequenos, mas traz isso para o seu coração. O que Deus falou comigo hoje? Anota num papelzinho. Tenha o seu diário. Compra um caderninho, escreve nele assim, minha vida com Deus. É o seu diário. Hoje li João capítulo 1, de 1 a 5. Deus falou comigo que Ele é o Verbo. Ele fala, Ele age, Ele está operando. Ah, que bênção. Vai trabalhar, vai fazer suas coisas, mas isso, vai ficar aqui.
Você precisa de alimento. A Bíblia é o seu alimento. Você está se sentindo fraco? A palavra é seu alimento. O melhor alimento que você pode ter. Se encha da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. E coisas lindas e maravilhosas do Senhor fará na sua vida. Eu quero orar com você. Você que hoje quer, eu não vou te chamar à frente, eu não vou fazer um apelo, mas eu quero que você que entende que precisa voltar a ler a Bíblia, eu queria que você aí no seu lugar pudesse falar com o Senhor e assumir com Deus esse compromisso. Lembra o que a Bíblia diz da temeridade de nós assumirmos votos de qualquer maneira com Deus. Não assuma um voto com Deus que você não vai cumprir. Mas assuma com o Senhor um compromisso. Pai, eu quero te conhecer mais. Eu quero ler mais a tua palavra. Eu preciso me alimentar mais da tua palavra. Vamos orar nesse momento?